Você tem problemas com line art? Seu traço sai meio tremido quando você pega o nanquim ali ou o traço final, ele não sai do jeito que você quer, o desenho não fica muito valorizado. Então nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês alguns estilos de line art e também sugerir para vocês, além de uns conceitos básicos aí de como que você começa o pensamento para traçar, também eu vou sugerir alguns tipos de exercícios para você dar uma aperfeiçoada aí, tá bom? Tanto no papel quanto no digital, acho que vai dar uma ajuda. Vamos pro vídeo. Ai, mas vocês são tão chique hoje em dia. Ninguém mais fala fazer traço, descer o nanquim, né? Passar a tinta. Não, vocês falam line art. Termos que vão mudando ao longo dos anos aí, né, cara? Eu não falava line art quando era mais novo, quando tava aprendendo desenho. A gente falava de arte final, usar o nanquim, tá? Mas eu entendo que você falar em line art não é exatamente arte final, tá? A arte final é realmente o acabamento como um todo. Então você vai englobar aí, né? Alto contraste, né? Técnicas de achuras. Falar line art mais especificamente ao traçado no desenho do acabamento. Então, parte do acabamento, tem vezes que o acabamento ele é praticamente só em linha, mas é realmente o jeito como você trabalha a parte da linha em si, né? Eu acho que o pessoal mudou esse termo porque muita gente desenha no digital hoje, né? E acho que acaba sendo o termo mais utilizado. Eu gosto de apontar sempre que cara, não é o digital que vai resolver o seu problema, tá? Eu sei que no digital você tem ali o Somebody Love de dar aquela correção automática de traço, sabe? Que ele dá uma definidinha melhor ali, tudo tal, mas se você não tiver domínio de como usar o traçado, como fazer a linha, não vai adiantar esse tipo de truque, tá? Igual filtro, igual textura, tudo que é meio pronto demais não fica tão legal, é tipo sopa instantânea, né? Se você souber usar ali, misturar uma cenourinha, uma batatinha, fica gostoso, mas se você só usar o pó da sopa instantânea, né? É meio que isso. Então, presta atenção, vamos de onde você começa a treinar line art. Bom, eu vou te sugerir que você treine tanto digitalmente quanto no papel. E se você vai treinar no papel, você vai precisar das canetas nanquim. Sim, canetas nanquim de várias marcas, tem review pra caramba de caneta nanquim aqui no canal. Sakura, Staedtler, Derwent, Pentel, várias delas vendem na minha loja, mas eu recomendo que você tenha aí uma fina, pode ser uma 01, pega uma 03 e uma 05, ou talvez uma 02, uma 04, 02, uma 05, mas uma fina média e grossa, tá? O pessoal pega muito a 08 também, mas de um modo geral eu uso mais ali entre 03 e 05, né? Algumas vezes, na época eu tava usando 02 e 05. Essas canetinhas descartáveis, se vocês não sabem quais são as mais recomendadas, procure sempre pela nomenclatura waterproof, como você tem aqui, por exemplo, nessa Unipin, né? Water and Fade Proof. Quais são as marcas mais indicadas? Staedtler, Unipin, Sakura, Copic, Derwent, Pentel, enfim, né? São essas marcas mais conhecidas e geralmente elas têm essa ponta aqui com o ferrolho e a pontinha ali né, de espuma, né, na pontinha, mas nem todas as canetas que têm esse design são a prova d'água, então fica de olho para ver se não é um waterproof. Ah, Thiago, a Stabilo é a prova d'água? Não, a Stabilo ela dissolve com água, apesar de ela ter a pontinha parecida. Então para sketch ela funciona, mas para uma ilustração aí mais trabalhada não vai funcionar tão legal, tá? E quais são os exercícios iniciais? Vamos lá agora por enquadramento para vocês acompanharem aí como é que eu faço essa parada. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, vou tentar explicar para vocês de um jeito bem assim resumido, tá? Eu tô aqui com 3 espessuras de caneta, tô com a 01, uma 03 e uma 05, tá? Uma fina, média e mais grossa. Eu gosto sempre de ter um papelzinho de rascunho do lado só pra, sabe, dar uma testada na caneta assim, né? Eu vou ir com a média aqui, para vocês entenderem o raciocínio. Esse desenho aqui, pessoal, não sei de quem que é, tá? Eu peguei na internet, eu uso ele para treino, uso ele em aulas, né? E logo mais vocês vão ver no vídeo como que você deixa ele azul, assim. É legal para treinar, tá? Né? Mas, obviamente, é só para treino, tá? Nada de acreditar aí só porque você fez um desenho de outra pessoa, tá? É realmente só para treino, aí não tem problema. Então, ó, vamos lá, o conceito fundamental, pessoal. Quando você vai fazer o traço com nanquim aqui na caneta, vou dar um zoom aqui, ó, o que é importante, né? Se você for meio que escrevendo com a caneta, assim, né, ó, oi, tudo bem?
Você não pode ter... Tudo bem. Você não pode ter em mente que o jeito de você fazer o traço para a arte final, mesmo como você põe a pressão no braço quando você escreve, tá? Eu já vi cara que segura a caneta com um dedo diferente assim, tá? Você vai trabalhar muito esse movimento e vai começar a utilizar mais o braço, né? Então, princípio básico, evite fazer isso aqui, ó. Encostou a caneta, puxa e aí para. Tá vendo que formou umas bolinhas nas pontas aqui, ó? Isso aqui não é legal, esquisito, né? Então você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que pensar no traço em que você puxa e tira. Ó, puxa e tira, puxa e tira. Você começa a fazer o movimento antes da caneta tocar na folha. Ah, eu gosto de usar uma metáfora que imagina que é um avião, pousa e levanta voo, né? Então, pousou, levanta voo, pousou, levanta voo, pousou, levanta voo. Se não, formam essas pontinhas. E olha como que esse traço, ele tá bem mais assim, fluido do que esse aqui, que ele ficou mais pesadão, tá? Então esse é o princípiozinho básico. Vamos agora pro desenho, para você ver alguns tipos de aplicações. Como que eu faria aqui alguns traços, né? Então, ó, vou fazer um pedaço do braço do cara aqui, vai. Tudo bem. Ó, puxei aqui, soltei, tá vendo? Aqui eu dei uma engrossadinha, aqui eu soltei. Se eu continuar a partir daqui, ó, vai rolar esse efeito do pontinho. Seria tipo você puxar o traço, aí se você para a partir daqui, ó, você corre o risco de fazer um negócio meio torto, tá vendo? Ó? Ou ficar esquisito. Então o que você tem que fazer? Vem aqui, ó, esquema do avião, pousou, continua, e aí vai. Pousou, continua e vai. Pousou, continua e vai. Às vezes você pode usar um traçado um pouco mais solto assim, ó, para umas áreas onde teriam ali algumas achuras, né? Aí você trabalha o movimento, né? Não deu para ver muito bem aqui na câmera, né? Trabalha o movimento assim, né? Mais jogadinho, né? Ó, mais jogadinho. Quando você vai fazer a achura, ó, ele sai uma coisa bem mais soltinha, né? Para uma linha já da silhueta ou contorno, você já vai pensar em um traçado um pouco mais preciso, né? Aqui já é mais preciso. Você pode também apertar a caneta um pouco mais na folha, ou seja, trabalhar a pressão, ó. Puxou a pressão, fazendo, né? Puxou aqui com um pouco mais de pressão e vai indo, ó, continuando, ó, tá vendo, ó, ó, sempre com a lógica do movimento do negócio meio avião, assim, né? Ele pousa e vai, né? Ó, uma parte comprida, tipo esse bastão aqui, né? Ó, pousa e vai, pousa e vai, pousa e vai. Aqui, ó, tá vendo? E aí foi até a ponta. Esse movimento, eu deixei essa parte do pulso mais parada e fui mexendo o cotovelo, ó. É todo um jogo de controle que você vai ganhando aí com o passar do tempo, conforme você acostuma, tá? Isso a gente chama de consciência corporal, ó. De novo. Puxou, foi. Puxou, foi. Puxou, foi até onde deu, tá? Vai indo assim. É uma coisa que você vai pegando o jeito conforme vai fazendo aqui, né? É um pouquinho mais grosso aqui, não tem problema. Isso aqui é só para teste. Fiquei olhando para a câmera para ver se estava gravando direitinho, tracendo alinhado. Mas não tem problema. É só teste, tá? Vocês entenderam o conceito da coisa. Então, assim, o jeito como você puxa o traço, o jeito como você trabalha a pressão, são assim, alguns conceitos mais fundamentais aí de quando você está trabalhando, né, com a caneta, né? Certas variações de pressão também, que você consegue mais com as canetas mais grossas. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar outra parte do joelho aqui, né? Ó. Você pode apertar mais a caneta, mas se você quiser engrossar mais, você vai ter que vir com uma segunda passada,
ó, pra aí dar esse tipo de efeito aqui, ó. O que é importante, cara? Você, se for trabalhar com esse tipo de segunda passada, tentar ter que passar o traço no mesmo lugar o mínimo de vezes possíveis. Se você conseguir fazer com um traço só, trabalhando a pressão, dando um contrastezinho, melhor. Se com a pressão da caneta você não deu o contraste necessário, aí você vai ter que passar de novo. Mas por que eu falo para tomar cuidado? Eu vou errar de propósito aqui no outro ponto, ó. Vamos supor que você vem aqui, ó. Aí você fala, quero engrossar aqui, ó. Aí você vai e faz assim, ó. Ó a porcaria que ficou aqui, ó. Tá vendo? Além de ter ficado tudo, né, serrilhado aqui, eu carreguei demais, ó. Então, ó, às vezes eu vou fazer assim, aí vem de novo assim, né, ó. Aí fica o traço tipo assim, tá vendo? Tá tudo tremido. Então, toda a pressão que você utiliza vai dar uma diferença na tua line art, tá? Então, é um trabalho de precisão, é um trabalho de controle, é um trabalho que leva um tempo aí pra você criar essa consciência corporal para pegar o jeito. Cara, é treino. E aí entra um pouco do que eu falei ali aquela hora, né? É importante você usar o papel, obrigatoriamente vai ter que lidar com a noção de espaço, né? O digital você tem o zoom ali e tem alguns treinozinhos que ajudam bastante a você soltar o braço, né? E até pegar a precisão, que é esse tipo de coisa assim, né? Ó, tentar fazer essas barrinhas assim, tá vendo? Ó, tentar fazer linhas paralelas, sem cruzar, né? Ó, fazer umas achuras assim, ó, bem solto para criar esse efeito. Tá vendo que ele vai diminuindo aqui a intensidade, né? Aí você pode tentar com pincel também, com pena, ó, tá vendo? Esse tipo de treino ele é legal tanto para esquentar quanto para você acostumar a precisão no traçado, né? E sim, leva um tempo, cara, porque pode parecer que é só um contorno, mas mano, line art é o que vai ficar a cara final do desenho. Então, se você tiver uma line art ali, um acabamento ruim, né? A cara final do teu desenho vai ficar esquisitona, mesmo que o desenho esteja ali bacaninha, né? Então, esse acabamento é importante se aprimorar aí essa técnica, tá? Isso aqui, gente, é só o comecinho do comecinho, mas eu vou mostrar para vocês aí alguns tipos de possibilidades logo em seguida aí. Vamos voltar lá. Muito bem, então esse é o conceito fundamental para você trabalhar com line art, né? E é interessante você fazer com a caneta, porque você tem essa experiência tátil, você vai usar o braço todo. O digital, pessoal, ele tem um probleminha que é você usa o zoom. Achou que eu ia falar do Ctrl Z? Não, tem o Ctrl Z também, mas o problema maior que eu vejo é o zoom. O zoom, se você quer fazer um detalhe, você amplia. Se você quer fazer uma área maior, você afasta. Então você está sempre dentro daquele mesmo arquinho, você não se força a usar todo o braço, e isso dá muita diferença no desenho, não só na line art em si, mas também até no processo do desenho gestual, tá? Você acostumar aí o movimento do braço a soltar ali o braço, fazendo de um modo meio espontâneo. Você tem que ter essa consciência corporal de mexer o braço, como que você puxa a linha aqui ou ali. Então o digital ele acaba restringindo um pouco, por isso que eu digo para você não abrir mão de você desenhar no papel também, cara, é importante aí pro seu aprendizado, né? E eu sei que muita coisa foi substituída, tá? Mas fica para um outro vídeo aí essa conversinha aí, beleza? Bom, agora eu vou apresentar alguns tipos de line art que você pode aplicar nos seus desenhos e como que é o seu pensamento quando você faz isso, tá? Eu separei alguns aqui. Não são todos, talvez você veja uma mescla deles, mas de um modo geral, acho que você costumeiramente vai ver esses, tá? Então, o primeiro tipo de acabamento baseado na line art é o que a gente chama de linha clara. Linha clara é esse tipo de desenho que vocês estão vendo, tá? Você tem uma linha que ela é mais constante, ela é ideal para quem usa caneta, tá? Caneta. Então você tem ali você não tem variação na espessura, ela é uma linha que ela é construída assim num impulso só, né? Você não fica várias vezes passando ali a caneta no mesmo lugar, né? E veja que você tem algumas linhas que são mais grossas, mas num objeto ou numa figura, quando a linha é mais grossa, repara que ela é mais grossa em toda a sua silhueta.
e aí as linhas internas elas são mais finas, né? Esse tipo de acabamento, ele fica bem bonito, né? Ele não é utilizado, ele é utilizado por bastante gente, mas ele permite que você coloque uma riqueza muito grande de detalhes, porque as figuras elas vão ter o seu respectivo destaque, mas não vai ter uma linha que vai pesar muito, né? Não vai, né, graficamente falando, né? Eu acho que a técnica da linha clara, ela valoriza o desenho, mas ela não estoura nenhuma figura ali numa certa composição, tá? Então vocês estão vendo aí alguns exemplos de artistas que trabalham com a linha clara. E qual que é o pensamento? Vocês vão ver aí, ó, né? Geralmente as figuras que elas estão mais próximas do campo de visão, né, da imagem, a linha de contorno, mas eu prefiro falar silhueta, tá? Ela é um pouco mais predominantemente grossa. E as figuras que estão mais afastadas, predominantemente uma linha fina. Às vezes até um pouquinho quebradiça, para enfatizar essa noção de parece estar dando um fading aí, né? Então, você precisa ter controle, sua linha ela não pode sair tremida, né? É uma coisa que precisa ali de domínio e também saber onde engrossar. Tá? Existem alguns artistas de linha clara que ele costumam engrossar uma linha quando você tem numa mesma figura. Então, por exemplo, um personagem que ele tá com a mão ou a perna na frente, né? A mão que tá assim mais para frente, ele desenha só essa mão com uma linha mais grossa e o que tá mais no fundo um pouco mais fino, né? Então tem alguns artifícios que você pode experimentar, né? E sempre as linhas de grafismo dentro das figuras, elas são todas com linha bem fininha, e você vai usar uma 01 ou coisa assim, tá? Tem muitos artistas famosos que usam esse acabamento, deixa bem rico o desenho, tá? E também tem alguns que usam inteiramente a linha da mesma espessura, né? O desenho como um todo. O segundo que eu vou falar para vocês é a line art com variação de espessura, né? Com grosso fino, e você tem níveis aí dessa variação de espessura, tá? Eu acho que é o tipo de arte final mais conhecida aí, né? Principalmente a galera do mangá que vê bastante, né? Então, aí. Também a line art que eu costumo utilizar nos meus desenhos, então ela tem ali uma variação de espessura, né? Algumas partes engrossa, outras afina. Também mantém esse pensamento de figura que está mais próxima com a linha mais grossa, figura que está mais longe com a linha predominantemente mais fina. E repara que essa espessura que você tem variação, ela valoriza a figura, parece que ele fica mais, vamos dizer assim, vai meio pulsante no desenho, né? Eu não sei se eu tenho o mais certo, né? Mas ele fica mais vivo, né? Ele tem essa valorização da forma que essa linha está envolvendo. E é uma valorização diferente da linha clara quando ela é mais grossa, né? Então, parece que ele respira mais, por que eu uso o termo pulsação, né? Então, geralmente em desenhos mais estilizados, esse tipo de acabamento ele funciona muito bem, né? Ele fica mais expressivo, parece, mais dinâmico. Cartoon utiliza essa variação de espessura mais extrema, né? Pega o desenho da Disney, por exemplo, né? O Mickey ali, o Pato Donald, tem essa variação bem grossa, porque ele fica parecendo meio rechonchudo também, né? Então também dá ali uma sensação expressiva, né? Pulsante, né? Parece que tá meio vivo o desenho. Então é uma forma como a gente acaba percebendo essa linha com variação de espessura, também mantendo essa lógica do mais longe, mais fino. As linhas internas de grafismo são mais finas, né? Também ali para dar esse trabalho gráfico. E se você trabalha com esse tipo de linha, muitos artistas utilizam ali o bico de pena ou o pincel, e aí você precisa ter um bom controle ali de pressão para fazer o grosso fino. Dá para fazer com caneta também, tá? Tem gente que diz que caneta não tem variação de espessura, mas tem, tá? É pouco, mas tem. Se você usar uma 0,4, uma 0,3, a pressão ela faz diferença sim, tá? Mas claro que nem se compara com o quanto você consegue variar com um pincel. Tá? Qual que é o problema dessa técnica aqui? Às vezes, se você quer variar a espessura usando caneta, você vai ter que ficar passando a caneta várias vezes no mesmo lugar. E se você não tiver uma boa precisão ou, né, tiver um pouco inseguro, você pode acabar cometendo uns serrilhados ali ou ficar muito carregado, tá? Existem formas de você aplicar o grosso, o fino em alguns lugares mais específicos, tá? Não tem ali uma regrinha clara, mas você pode usar isso em umas partes de pontas mais arredondadas, tipo pontas do dedo, bochecha, né, ponta do pé, coisas assim. E você pode pensar nelas também com uma posição de luz e sombra. Na área onde você tem mais luz, a linha vai ficando mais fina, onde tem mais sombra, a linha fica mais grossa. São maneiras diferentes do pessoal trabalhar essa variação, tá? E os nossos olhos acabam subentendendo isso
de uma maneira subliminar, talvez, intuitiva, não sei se é a melhor palavra, mas tá aí. A outra line art que existe que é bem interessante é o que eu chamo de line art quebradiça. Essa, ela dá uma mescla aí dessa variação de espessura com, né, algumas partes que elas ficam literalmente quebradiças, né? Não é uma linha que ela completa todo o desenho. Ele deixa alguns espaços vazados ali, parece que é como se fossem pedacinhos que estão encaixados e eles meio que dão uma quebradinha. Também dá um ar dinâmico no desenho, também dá um acabamento bem expressivo nele, tá? Tem artistas que usam essa linha quebradiça com variação pequena e tem alguns cartunistas que usam com essa variação, né, espessura grande. Dá uma cara bem diferente, bem interessante também. Se você valoriza muito a linha, né, no sentido de botar a espessura bem grossa pro fino e tal, geralmente muita informação no meio ali, achura tal, dá uma estranheza, porque vai ficar competindo, tá? Então, quando o pessoal trabalha mais a linha, valorizando, eles tendem a deixar o desenho um pouco mais clean como um todo. A linha tem muito peso. Quando a linha ali, ela tem uma variação de espessura, mas não é tanto assim, né? Aí você mais comum ver a achura, essas coisas assim que fica mais aí harmônico, né? Tem a linha mais achurada, né? Que ela é um pouco mais jogadinha. Essa você tem que tomar cuidado para não acabar parecendo que é um rascunhão meio mal feito, né? Não é um tipo de técnica que eu domino muito bem, tá? Mas tem ali o seu acabamento um pouco mais rústico, né? Eu acho que, dependendo do desenho, ele pode dar uma cara bem interessante também. Graficamente, ele dá um ar meio sombrio, talvez, né? Ali, uma coisa um pouquinho mais jogada. Eu acho que para um sketch ou para uma história, de repente, uma ilustração que tem ali um conceito mais, né, sombrio, combine, né? Ou você pode utilizar isso no ambiente, no cenário, para dar um ar, né? Uma atmosfera um pouco mais densa. E a figura, ela tá com uma linha um pouco mais definidinha, enfim, tá? E o último que eu vou citar aqui é o que eu chamo de linha dividida. Parece a quebradiça, mas não é a mesma coisa não, tá? O que eu quero dizer com linha dividida? Você tem uma linha às vezes que é um pouco mais grossa, em vez de você só fazer ele grosso fino, você puxa 2 ou 3 traços, que eles vão meio que sobrepor, fica um filetezinho branco no meio falhado, mas você deixa assim, né? Ele também dá um acabamento bem gráfico, às vezes eu uso isso nos meus sketches, né, sem eu perceber. Eu gosto, fica interessante, fica expressivo, tá? Também é uma técnica que você pode explorar aí, né, fazendo aí, né, com a caneta também, e é legal, cara, eu gosto. Tem gente que utiliza essa linha quebradiça até com a linha meio que cortando, sobrepondo, né, às vezes a linha ela vaza um pedacinho, ele fecha a forma, mas não fica aquela linha de um contorno bonitinho, entendeu? Ela fica um pouquinho mais jogada, mas não fica caótico que nem nas achuras, fica com algumas coisinhas assim jogadas. O Takehiko Inoue, nas últimas edições do Vagabond, ele começou a fazer a arte final um pouquinho mais assim, então às vezes você viu ali uma linha no nariz, né, com puxadinho meio solto tal, e teve cara que reclamou disso aí, acreditem ou não, teve cara que falou, o cara não tá mais sabendo desenhar não, olha aqui esse tracinho solto aqui. Meu Deus do céu, né? Você não entendeu que o cara tava realmente fazendo isso aí pra, né, dar esse acabamento um pouquinho mais espontâneo aí, né? Acontece, tá? É uma técnica que eu gosto, eu uso às vezes, nem sempre, e dá um ar artístico, assim. Acho legal, acho massa também, né? Todas elas para você treinar, cara, só descendo o braço mesmo ali, né? E aí que exercícios que eu te recomendo? Olha, você tem de aquecimento, né, básico aí, fazer essas linhas ali como eu mostrei para vocês, né, os exercícios de você tentar fazer linhas retinhas, você treinar o grosso fino, você treinar achuras, mas você pode também pegar algumas imagens na internet, se você quiser treinar só o nanquim, e você vai fazer o esquema do Otone. Basicamente você pega aí no Photoshop, vai estar provavelmente em RGB, isso é imagem de internet, você vai colocar em CMYK, e depois você vai clicar em Duotone. No Duotone, né, você vai escolher só o cian e você vai colocar 40%, beleza, tá? Ou, se você quiser uma forma mais fácil, você pode só abrir o Photoshop, ir lá no Color Range, tá? Acho que é Image Color Range, e colocar em 200 no máximo, né? Clicar na parte preta, e aí ele vai selecionar só tudo que tem preto na imagem,
coloca ali o cian 40%, dá um Alt Backspace, ele vai pintar tudo, né, do cian 40%. Aí você pode imprimir aí na sua impressora e treinar a arte final por cima. Ou no digital mesmo, em cima desse, você treina a line art ali com a tablet, né? Precisão, tudo tal. Enfim, são formas de você treinar aí que eu te recomendo, tá? Mas isso funciona em desenhos alheios, tá? Se você quiser fazer os seus também, eu acho bacana, né? Tipo, pega no teu caderno ali, faz os sketches para você acostumar ali no seu lápis, descer o nanquim em cima, tá? Não ficar também só utilizando nos desenhos das pessoas, tá? Cria alguma coisa, você vai fazendo. Sketchbook, a gente acaba fazendo um pouco mais solto, tá? Eu não gosto de no sketchbook demorar muito tempo no esboço a lápis, por exemplo. Tá? Eu faço um esboço bem solto e o nanquim é que vai ser o desenho final, tá? É uma sugestão que eu dou aí também. Tem gente que às vezes faz o lápis todo bonitinho, com os mínimos detalhes, para depois, numa segunda etapa, ir no nanquim. Tenta no sketchbook abstrair um pouco a primeira etapa do lápis. Faz mais solto, só para visualizar. Não coloca nem detalhe. Nem essa sombra que eu fiz na barriga da camisa aqui do cara, eu fiz no lápis, tá? Foi no nanquinzão direto. Então você começa a ter uma leitura do nanquim, né? Do traço direto no desenho, né? Você já começa a visualizar assim, tá? Isso aos poucos você vai amadurecendo aí. E aí materiais, tem as canetas, né? Pincéis, tem esse pincel aqui, meus amigos, que é brabo, cara, esse pincel da Kuretake aqui. É brabo isso aqui, mano. É caro, ó, pincelzão, viu? Esse aqui é nervoso, cara. Pena é um pouquinho difícil por causa do papel, aí você usa no papel Opaline, que é uma boa. Começa com uma mosquitinho. Se você quiser uma pena G, uma pena Sadi Marô, eu tenho ali na minha loja também, você pode adquirir. E também eu tenho um módulo de técnicas de nanquim ali no comodesenhar.net, tá? Aí eu falo de nanquim no geral, não falo só de line art. Esse vídeo aqui foi para mostrar para vocês algumas possibilidades de line art. Tem mais, tá? Tem mais combinações, aí fica a seu critério explorar. Algumas vão ficar legais, outras não vão ficar legais, diga-se de passagem, tá? Então cuidado, você misturar acabamentos é perigoso, pode ficar estranho o desenho, é interessante que ele tenha ali uma unidade, mesmo que você, de repente, trabalhe o fundo e figura de um jeito diferente, tá? Mas a arte tá aí para ser explorada, vai que de repente um negócio que você faz aí fica interessante para você experimentar, tá bom? Mas leve em consideração aquilo que eu falei da consciência corporal, treinar as duas coisas e é isso, meus amigos, bom exercício para vocês todos aí, tá? Gostou do vídeo? Deixa like, deixa comentário, fala para mim se você achou bacana esse formato de vídeo, é da nova temporada aí que a gente tá fazendo vídeos mais trabalhados aqui, menos frequência, mas estou trazendo ali um pouco mais de elaboração para vocês, tanto em questão de desenho, quanto em os quadros que a gente está preparando aqui, tá? Eu quero deixar uma contribuição para a moçada aí, né? Não só tão aquele beabá de desenho, mas eu acho que quero tentar trazer essa coisa mais criativa mesmo, sabe? Você quer fazer quadrinhos, vamos ser um pouco mais criativo, vamos explorar coisas que saem um pouquinho daquele trivial que a gente vê em tudo quanto é lugar, sabe? A arte, ela pode ser amplamente explorada, né? Eu vejo, claro que sempre tem os modismos aí, né? Então, às vezes a galera quer fazer tudo o mesmo tema, o mesmo tipo de coisa, ou pega às vezes um elemento de uma coisa que é mainstream, mas traz um assunto aí que a galera não tá falando, sabe? Vocês viram o meu vídeo do Segredos do Desenho? Negócio de quarta dimensão, tá? Coisa de física, de química, pô, dá pra pensar em história com isso. Eu tô fazendo uma que tem isso aí, cara. Mas tem muito mais coisa, tá? Vamos tentar sair um pouquinho daquele beabá, né, que a gente vê em tudo quanto é lugar, ou que tá muito na moda, e vamos explorar aí possibilidades criativas, tá? Então, fica aqui a minha contribuição, tá? Pra tanto mais elaborada aí, teórica, técnica também, né? Mas para desafiar vocês e sugerir, vamos garimpar mais tema aí, vamos experimentar aí coisas diferentes, né? Mostrei aqui vários tipos de line art, né? Não fica só naquela mesma padrãozinha, tenta fazer uma ali quebradiça ou de outro jeito, tal, enfim, tá? Fica aí, né, minha contribuição, espero que você tenha gostado e comenta aqui o que você achou de verdade, tá? E compartilha com seus amigos, grupo de faculdade aí, principalmente para dar uma força aqui pro canal, tá? Quero ver aí os vídeos, são menos, mais que sendo mais aí, né? Que pegue aí mais visualização e que contribua mais para todo mundo aí, tá legal? Obrigado por ter assistido, a gente se fala nos próximos vídeos e estamos conversados. Por enquanto.